Oi pessoal, como vocês estão? Terceira semana já que estamos em casa, né? Espero que vocês tenham tido uma semana bem frutífera, estudando bastante, não só a Bíblia, mas as coisas da escola, descobrindo coisas novas, aprendendo a fazer coisas novas, já que agora a gente tem bastante tempo. Espero que vocês também tenham jogado videogame, assistido filme. Isso é bom também, é legal, a gente pode fazer nesse tempo de quarentena, mas o mais importante é orar, ler a Bíblia, conhecer mais do Senhor, para quando a gente sair da quarentena, a gente possa estar mais próximo dele, mais juntos dele, conhecedores de Deus, para a gente poder viver melhor quando a gente sair da quarentena, tá bom? Então nós vamos hoje continuar, não a história de Elias, nós vamos lidar com um problema decorrente do que nós já falamos até agora. Na nossa primeira lição, nós estudamos, a nossa mensagem central era que Deus envia o sofrimento. E isso pode gerar em alguns de vocês um questionamento. E é um questionamento comum, que fazemos já há séculos, que os cristãos fazem já há muito tempo, que é a existência do mal, do sofrimento, da doença, das tragédias, com a existência de um Deus bom e poderoso. Esse termo, vocês que gostam de palavras novas, na teologia nós chamamos de teodiceia, que vem de dois vocábulos gregos, theos é a palavra para Deus, e dike ou dikaiosine, que é justiça. Então Deus é um Deus dikaios, é um Deus justo. Então esse problema da teodiceia vai lidar com isso. Nós temos aqui um Deus justo, um Deus bom, um Deus poderoso, mas temos o mal. Por que que esse Deus bom, poderoso, não acaba com o mal? Por que, como vimos lá na primeira lição, por que que ele envia o sofrimento? O sofrimento não é mal? Por que que um Deus bom envia sofrimento, envia algo mal? Nós precisamos tentar responder, tentar extrair da Bíblia o que ela fala sobre essa existência. Nós sabemos que Deus é bom, nós sabemos que Deus é poderoso. Então por que ele não acaba com o mal no mundo? Por que o coronavírus está nos atrapalhando a viver? Por que o coronavírus está matando pessoas? Por que Deus não intervém e acaba com isso? Na história de Elias, nós vimos que Deus, depois de 3 anos, interveio e fez cessar a seca, depois desses 3 anos. Mas por que durante esse tempo todo, Deus que é bom e poderoso, não interveio e fez acabar com tudo isso? Então esse é um questionamento que nasce aí da teologia, nasce da nossa reflexão e que eu queria endereçar com vocês hoje. Então é o problema da teodiceia. Vocês que gostam de palavras novas, escrevam aí. Se você não pegou o papel e caneta, pausa o vídeo, vai pegar o papel e caneta e a sua Bíblia também, porque nós estamos estudando a Bíblia, que é a palavra de Deus. Precisamos conhecer mais acerca de Deus. E Deus se revelou aonde? Na sua palavra. Então pegue o seu caderno, a sua caneta e a sua Bíblia para acompanharmos esse estudo. Tá joia? Pausa o vídeo se você não fez isso. Depois você volta. Então vamos seguir aqui. Você que gosta de palavras novas, escreva aí. É o problema do mal. Teodiceia. Por que um Deus bom e poderoso não acaba com o mal no mundo? Por que o mal ainda existe? Nós sabemos que ele existe, nós sofremos, nós temos tragédias, mortes, problemas. O mal existe, é a nossa realidade. Nós sofremos por causa dele. E por que esse Deus bom e poderoso não acaba com tudo isso? Muito bem, a primeira solução, que vocês vão ver aí no slide, a primeira solução que algumas pessoas podem dar para esse problema, o problema do mal, é que Deus não é bom. Se Deus não é bom, Deus é poderoso, mas ele não é bom e o mal existe, então resolveu o problema. Essa é a primeira solução que algumas pessoas podem dar para esse problema, que Deus não é bom. No final das contas, Deus não é bom. Se o mal existe, não tem como
a bondade de Deus e o mal coexistirem. Então Deus não é bom. Só que essa afirmação é contrária ao que a Bíblia diz. Deus se revelou na sua palavra e a sua palavra diz que ele é bom. Desde o primeiro capítulo da Bíblia, nós vemos que Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Porque se vocês notarem lá em Gênesis 1, eu espero que todos vocês já tenham lido Gênesis 1, diz que Deus fez os céus e a terra, Deus separou a água do firmamento e isso era bom. E vai assim todos os dias. Deus criou os animais selvagens, os animais aquáticos e viu que isso era bom. Então tudo que Deus faz é bom. E está na sua própria natureza a bondade. Isso a gente pode encontrar no Salmo 119, no versículo 68. Se você quiser abrir, pode abrir no Salmo 119, o versículo 68 diz assim: Tu és bom, está falando acerca de Deus. Tu és bom e fazes o bem. Então Deus não é só bom na sua essência. Ele externa isso, expressa isso, coloca isso para fora. Deus é bom e faz o bem. Então, está aí. Nós não podemos afirmar que Deus não é bom. A Bíblia afirma que ele é bom e nós vemos a sua bondade externa. Em 1 de Pedro, aí temos um texto do Antigo e um texto do Novo, mostrando que Deus é bom. 1 de Pedro 2:3. 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 3, diz assim: Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então o Senhor é bom. Nós não podemos dar essa solução de que Deus não é bom, então por isso que o mal existe. Não. Deus é bom e o mal ainda existe. Essa primeira solução ela é furada. Ela não dá para abraçar ela. Outra coisa que as pessoas podem dizer, dizendo que Deus não é bom, que Deus é mau. É outro problema que nós devemos lidar e que a Bíblia refuta. Deus não é mau. Nós podemos afirmar, a Bíblia afirma que Deus é bom, mas ele não é mau. Abra sua Bíblia em Tiago 1. Veja Tiago 1, muito importante abrir a sua Bíblia em Tiago 1 e ver que Deus não é mau. Deus não faz o mal. Deus não é o autor do mal. Tiago 1, versículo 13. Ninguém ao ser tentado aqui é instigar alguém a fazer o mal, para que essa pessoa caia. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Então Deus não pratica o mal, Deus não origina o mal, Deus não faz o que é mal. A Bíblia afirma. Então nós temos aqui o mal, ainda temos o problema do mal, do sofrimento, das doenças, tudo isso, e temos um Deus bom. Podemos afirmar que Deus é bom. Essa primeira solução não existe. Essa primeira solução não pode ficar no nosso radar, tá bom? A segunda solução aqui é que Deus, então, nós temos um Deus bom e um Deus poderoso. Então, a primeira solução é dizer que Deus não é bom. Isso nós já descartamos. A segunda solução seria dizer que Deus não é poderoso, que ele é bom, ele quer acabar com o mal, mas ele não tem o poder para fazer isso. Ele não é soberano, ele não detém ali o controle de todas as circunstâncias para fazer acabar com o mal. Então, a primeira solução vai dizer, não, então Deus não é bom, Deus é mau, Deus é poderoso para acabar com o mal, mas ele não é bom para fazer isso. Descartamos isso, isso é contra a Bíblia. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que Deus é bom. E a segunda seria descartar o quê? O seu poder. Descartar que Deus é poderoso, que ele quer acabar com o mal, ele é bom e quer acabar com o mal, mas não pode. Também nós não encontramos isso na palavra. Por quê? Se você olhar aí em Mateus 10, versículo 29, nós precisamos ter o costume de saber folhear a palavra de Deus, a Bíblia, para a gente achar rápido onde estão os versículos. Então vamos lá, Mateus 10, versículo 29. Mateus 10, vamos ver se vocês acham antes de mim. Mateus 10,
versículo 29. Então, a segunda solução aqui, ou possível solução, é que Deus não é poderoso, que Deus não é soberano, que Ele não controla todas as coisas. Ou seja, que Deus deixou tudo livre, tudo acontecer sem a atuação dele, sem que ele se intrometa, ou que ele tenha poder para mudar alguma coisa, mudar alguma circunstância. Então a solução apresentada é essa, que Deus não tem esse poder. Mas a Bíblia é totalmente contrária a isso. Por quê? Vejam aí em Mateus 10, o versículo 29. Espero que vocês já tenham achado. Não se vendem 2 pardais por um asse, por uma quantidade de dinheiro. Esse asse aqui é uma quantidade de dinheiro, um valor. E aí o versículo complementa. E nenhum dos 2 pardais cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Vocês entenderam esse versículo? Nenhum pardal, nenhum dos 2 pardais ali mencionados no versículo vai cair sem o consentimento de Deus, do vosso Pai. Ou seja, para 2 pardais, para um dos 2 pardais caírem no chão, Deus precisa atuar, Deus precisa exercer o seu poder, a sua soberania. Aqui o termo, consentimento, não é muito bom para os nossos fins aqui. Eu prefiro dizer que nenhum pardal cai sem o decreto de Deus. Sem que Deus faça algo ativo, sem que Deus levante do seu trono e controle ali as circunstâncias para que esse pardal caia. Então, vejam aqui, os detalhes pequenos da nossa existência, da natureza, como pardais, são controlados por Deus. Como é que é? Como nós não podemos afirmar, então, que essas tragédias, as doenças, os problemas de ordem maior, o coronavírus, nós não podemos afirmar que o coronavírus, Deus não tem o poder para acabar com esse vírus e acabar com todas as doenças. Nós não podemos falar isso, porque não é verdade. Todos os detalhes da natureza, todos os detalhes do universo estão nas mãos de Deus e Ele controla todas as coisas. Nós não podemos dizer que algo foge do seu controle. Tudo Ele faz conforme a sua vontade. E Jó vai falar que nenhum dos seus planos, Jó 42, versículo 2, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Então, temos 2 problemas aqui, resolvidos pela palavra, graças a Deus. A solução aí que nós estamos propondo é que Deus não é poderoso, mas a Bíblia está afirmando que Deus é poderoso e que Ele controla tudo. Tudo está nas mãos e no controle de Deus, está nos seus decretos. Então, alguns vão dizer que Deus criou o mundo e deixou o mundo, deu corda no mundo, como um relógio de corda, talvez vocês não conheçam relógio de corda, mas um carrinho ali de fricção ou de corda, deu ali a partida no mundo e deixou ele rodar, ele caminhar por suas próprias pernas e largou mão de tudo e está só observando as coisas. Volta e meia ele age, ele interfere, mas deixou as coisas correrem. Não é assim que a Bíblia ensina. De modo nenhum é assim que a Bíblia ensina. O pardal só cai se Deus consentir, se Deus decretar que esse pardal caia. E todas as coisas do universo. Outro problema aí que as pessoas tentam utilizar, falar para reduzir a culpa de Deus aí, ou equiparar aí o mal e a ação de Deus, é que Deus vai respeitando, Deus vai ao longo de um processo, Deus vai aprendendo com a história, com o caminhar da humanidade, do mundo, e aí ele vai se adaptando a essa realidade. Isso também não faz sentido bíblico, porque
Lá em Efésios 1:11, vai dizer que ele elegeu algumas pessoas para a salvação antes da fundação do mundo. Então Deus tinha propósitos antes mesmo de criar o mundo. Então não dá para dizer que Deus está se adaptando ao longo do processo, ao longo da história. Isso não existe. Deus tem planos fixos para a humanidade. Deus quer revelar a sua glória ao ser humano. Esse é o propósito maior. E revelar a sua glória por meio de quem? De Jesus Cristo. Esse é o seu plano maior. E as coisas, por assim dizer, menores, ele também atua. Nada foge do seu controle. Tudo faz parte dos seus decretos. Então, temos aí duas soluções que não resolveram nada, certo? Nós afirmamos que Deus é bom e que Deus é poderoso, mas o mal ainda existe. Se nós dissermos que Deus não é bom, aí resolvemos, mas isso é mentira. Se dissermos que Deus não é poderoso para acabar com o mal, isso também é mentira. Então, qual é a solução? Podemos tentar dar uma solução para isso? Será? Porque a história de Elias diz que Deus trouxe o sofrimento. Deus enviou o sofrimento. É claro que ali, o sofrimento sobre todos ali era de forma punitiva, principalmente por causa do modo como Acabe andava, como Acabe se desviou e praticou a idolatria. Então, ali Deus estava punindo com o mal, já o mal que Acabe fizera e todo o povo de Israel. Mas, mesmo assim, nós precisamos lidar com isso, porque existem coisas que acontecem e nós não temos as razões por que elas acontecem. Por que o coronavírus entrou no mundo? Nós não sabemos. Por que muitas pessoas estão morrendo? Pessoas, por assim dizer, que não tem nada a ver com o corona, com os erros do governo. Por que essas pessoas contraíram e estão morrendo, estão sofrendo por causa disso? Algumas coisas nós não temos os motivos e nós precisamos lidar com essas verdades. Então, terceira solução, que eu acho que pode ser a mais próxima da Escritura, e lembrando, meus queridos, esse é um problema que vocês que são jovenzinhos vão lidar pelo resto da vida. Mas é importante ter na mente, isso que precisa entrar na mente de vocês, as verdades bíblicas, porque nem sempre elas casam. Nem sempre, na nossa lógica humana, elas vão fazer muito sentido. Mas vocês terão na mente de vocês, já desde pequenos, duas verdades bíblicas. Verdades que estão na Bíblia e nós não sabemos conectá-las ao certo, mas nós devemos aceitá-las. Então vamos lá. Na terceira solução, Deus é bom, Deus é poderoso. Deus é bom e Deus é poderoso. Isso já discutimos, já vimos na Bíblia que isso é verdade. E segundo, Deus utiliza o mal para cumprir os seus decretos. Deus utiliza o mal para cumprir os seus decretos. Lembrando que Deus não é o autor do mal. Deus não pode praticar o mal. Mas ele utiliza o mal para cumprir os seus decretos, os seus propósitos. Quer ver um exemplo de quando Deus utilizou o mal para cumprir os seus decretos? Deus mandou o dilúvio. Lembram do dilúvio? Deus mandou o dilúvio. E isso é mal. Matar toda a humanidade é algo bom? Não é algo bom. Apesar de Deus estar ali punindo, as pessoas que se desviaram do seu caminho e que estavam andando, fazendo coisas erradas e seu coração era sempre para o mal, apesar de Deus estar punindo, Deus enviou o dilúvio, matou todas aquelas pessoas, salvando somente Noé e a sua família. Mas Deus usou o mal para cumprir os seus decretos. Como eu disse para vocês, nem sempre as explicações estão diante de nós. Deus não precisa nos dar explicações, já disse isso para vocês nos vídeos anteriores. Mas, algumas vezes nós conseguimos entender por que Deus utilizou o mal para cumprir o seu
propósito. Vejam um outro exemplo. Como eu disse para vocês, o sofrimento é algo ruim, a humilhação é algo ruim, a morte é algo ruim, é má a morte. Deus utilizou a morte de Jesus. Deus utilizou algo que era mal, que era ruim, para o quê? Para que nós recebêssemos vida, para que nós recebêssemos o quê? O fruto da sua bondade. Então, por meio da morte de Jesus, nós recebemos algo bom. Então, Deus utilizou o mal para cumprir o quê? O seu decreto, que era escolher um povo e salvá-lo por meio da fé em Jesus. Eu sei que pode estar um pouco confuso aí na mente de vocês, mas eu quero que vocês tenham essa frase na mente de vocês. Deus é bom e poderoso e usa o mal para cumprir os seus decretos. Isso está na Bíblia, nós encontramos isso no texto bíblico e precisamos viver com isso para o resto de nossa vida. Porque sabe o que vai acontecer? No momento que vier um coronavírus ou algo ruim sobre a nossa vida, alguma doença, o desemprego, um acidente, alguma coisa ruim, nós vamos lembrar que Deus é bom, Ele é poderoso e que Ele usa o mal, às vezes, para fazer coisas boas, para tornar o mal em bem. Nem sempre Ele dá explicações para nós, isso é importante. Nem sempre Deus dá explicações. Mas Ele faz isso, Ele usa o mal para cumprir os seus decretos, os seus propósitos. Agora nós podemos ter duas reações diante disso. Nós podemos ter duas reações. Se você abrir sua Bíblia em Romanos 9, abra aí a sua Bíblia em Romanos 9. Diante do que a Bíblia afirma, de que Deus é bom, de que Deus é poderoso, faz tudo segundo a sua vontade, segundo os seus planos, Ele é perfeito, mas que o mal existe e que Ele usa o mal para cumprir os seus propósitos, seus decretos. São duas reações que nós podemos ter. Primeira reação é a rebelião. Sim, muitas pessoas veem que a Bíblia diz isso e se rebeliam. Pode não dar as costas para a Bíblia, para o cristianismo. Alguns fazem isso, conhecem essas verdades e dão as costas para o cristianismo. Não é o que vocês devem fazer, de modo nenhum. Vocês devem conviver com essas verdades e aceitá-las, porque isso vai fazer diferença quando o mal nos sobrevier, quando vier sobre a nossa vida. Vou explicar para vocês logo mais. Vocês não devem se rebelar, mas algumas pessoas fazem isso, se rebelam, dão as costas para o cristianismo, não quero saber disso aí, vão viver do jeito que acham que devem viver. Então, essa pergunta, Romanos 9, versículo 19. Essa pergunta foi feita aí pelo apóstolo Paulo. Mas se Deus é poderoso, se Deus é bom, mas Ele utiliza o mal, quem pode se rebelar? Quem pode resistir à vontade? Quem pode se colocar contra a vontade de Deus? E por que essas coisas acontecem no modo que acontecem? E aí as pessoas dão de ombros e vivem do jeito que querem viver. Então a indagação dessas pessoas é assim: se Deus é bom e poderoso e não acaba com o mal, eu não vou adorá-lo. Eu vou viver a vida do jeito que eu quiser, porque esse Deus, pelo jeito, não é tão bom assim a ponto de fazer o mal desaparecer da minha vida ou do mundo como um todo. Então, a primeira reação é a rebelião, é dar as costas para Deus e viver do jeito que quiser. Isso é muito ruim, isso não é bíblico, isso não é a reação do crente quando se depara, quando está diante dessas verdades, não é a reação daqueles que temem a Deus. Qual é a segunda reação? É a reação bíblica para essas verdades, é a submissão. Paulo fez essa pergunta, então quem resiste à vontade de Deus? Quem pode confrontá-lo? Por que ele não acaba com tudo? No versículo 20, a resposta é a seguinte, versículo 20 de Romanos 9. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Vocês lembram que na vida de Jó, ele estava lá bem com sua família, tinha muitos bens, e aí
Satanás consultou a Deus sobre Jó a fim de tentá-lo, a fim de fazê-lo cair. É isso que Satanás queria, fazer Jó cair, porque Jó era temente ao Senhor. Aí o Senhor disse, vai lá, faz o que você quiser, mas não tire a vida, poupe-lhe a vida. E aí veio um sofrimento muito grande sobre Jó. Perdeu tudo, perdeu sua família, os seus filhos, os seus bens, tudo. Perdeu a sua saúde, perdeu absolutamente tudo. E aí Jó, os seus amigos ali faziam um longo discurso, tentando descobrir quais eram os motivos de Deus, porque tanto mal veio sobre a vida de Jó. Por que isso aconteceu? Alguns dos seus amigos disseram que era punição porque ele estava escondendo pecados. Enfim, Jó mesmo lamentou bastante a sua condição e não soube explicar por que Deus tinha feito isso. E aí depois de um longo período ali de discursos, vem Deus fazer o seu discurso. E o que Deus diz? Deus dá respostas para Jó? Não. Deus só confronta Jó dizendo o seguinte: onde você estava quando eu formei o mundo? Deus está colocando ali diante de Jó a sua soberania, sua supremacia e dizendo que ele não tem obrigação de nos dar satisfações. Não tem. E Deus faz ali discurso ali com Jó, fala com ele. Onde você estava? Fazendo um monte de perguntas retóricas, aquela pergunta que já vem com a resposta embutida. Falou, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? A resposta é, Jó não tinha nem nascido. E o Senhor continuava poderoso, bom em seu caráter, bom e poderoso. Mas mesmo assim o mal sobreveio na vida de Jó. Mas Deus não quis dar explicações. Então, aqui, quando o apóstolo Paulo faz essa indagação, quem pode resistir então à vontade de Deus, aos seus decretos? Ele diz, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? A segunda reação a essas verdades é que Deus é a submissão, é a sujeição alegre. Eu tenho que me submeter com alegria. Eu digo que é melhor ser aliado, amigo de Deus, do que o seu inimigo. Deus trata de maneira diferente os seus filhos e os seus inimigos. Portanto, crianças, se você é crente, se você teme a Deus, confia em Jesus Cristo, entregou sua vida a Ele, você agora é um filho de Deus. Então nós devemos o quê? Fazer o quê diante de tudo isso? Diante da existência do mal, mas também da existência de um Deus bom e poderoso. Nós devemos nos submeter com alegria. Por quê? Por que com alegria? Por que eu estou dizendo com alegria? Porque Deus é bom. Ele não dá muitas vezes os motivos, as razões por que ele está usando o mal. Mas eu sei que ele está cumprindo os seus decretos, que ele é poderoso para fazer acabar com isso e que ele é bom. Eu não sei, mas eu tenho certeza que Deus é bom e poderoso. Por isso que nós oramos, para que Deus faça cessar. E Elias fez isso lá na história. Lembram que o texto de Tiago 5 fala que Elias orou e veio a seca. Elias orou novamente e Deus mandou a chuva. Deus poderoso e bom mandou a chuva, fez cessar. Então nós estamos diante de um problema. Nós vivemos aqui diante de um problema. Nós temos aí o coronavírus. Não sabemos quando isso vai passar, é algo mal que está sobre nós, mas nós temos um Deus bom e poderoso, a quem nós podemos orar incessantemente pedindo, Senhor, faz o coronavírus passar, faz todo esse mal passar, para que a gente possa voltar para a igreja, rever os nossos irmãos, voltar para a escola, continuar a nossa vida, rever os nossos familiares. Vocês aí talvez estejam sem ver o papai, a mamãe, ou até o vovô e a vovó. Então, os nossos tios e primos e a família toda. Nós podemos orar porque Deus é bom e poderoso para fazer acabar com o coronavírus. Eu sei que esses são assuntos difíceis e o apóstolo Paulo sabe também que são assuntos difíceis.
Longe de mim tentar explicá-los aqui em 30 minutos para vocês. Mas a reação do crente diante disso é aceitar no coração, com alegria, essas verdades, sabendo que o mal existe, infelizmente ele existe, porque o mal entrou no mundo por meio de Adão, por meio do pecado de Adão, o mal entrou no mundo. Mas sabemos que Deus continua poderoso e bom para cumprir os seus propósitos e para atender às nossas orações. Mas, abra sua Bíblia em Romanos 11, eu quero terminar com a leitura desse texto, Romanos 11, o versículo 33. Porque são coisas realmente difíceis de entender. São os propósitos de Deus, os seus decretos, a sua vontade, são coisas que estão acima do nosso entendimento, acima da nossa compreensão. Mas elas podem estar no nosso coração de modo a guiar a nossa vida, a guiar o nosso entendimento. Isso que deve acontecer. Não é porque são coisas difíceis de entender que eu vou chutar, esquece isso aí, não tem nada a ver. Não. Está na Bíblia que Deus é bom e Deus é poderoso, e que o mal existe, e que Ele usa o mal para cumprir os seus decretos. Isso está na Bíblia, isso é realidade. Então o que eu faço com isso? Mantenho no meu coração. Tento entender? Veja o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11, 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis, o que é insondáveis? São os teus juízos. Não se dá para entender, não dá para sondar os juízos de Deus. E quão inescrutáveis, não se pode aplicar um juízo, não se pode conhecer os caminhos de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? São perguntas retóricas. A resposta está embutida. Quem foi? Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Ou quem deu conselho a Deus primeiro? Ninguém. Ele é sábio, ele é conhecedor de todas as coisas. E aí a declaração do apóstolo Paulo deve ser a nossa. A declaração do apóstolo aqui deve ser a nossa mesma declaração diante dessas coisas difíceis de entender. Vejam, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Você quer um motivo para a existência do mal e de toda essa situação em que nós estamos vivendo e o mal que viveremos e que foi lá atrás? Todas as coisas são para ele, por meio dele são todas as coisas. Tudo acontece para a glória de Deus. A ele, pois, glória eternamente. Essa aqui é a sujeição do crente. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Essa é a nossa sujeição diante de verdades tão difíceis de compreender. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é poderoso, mas por que Ele não acaba com o mal? Por que Ele não faz cessar o mal do mundo? Porque todas as coisas são para a glória dele. Muitas vezes eu não entendo quais são os motivos, mas eu sei um motivo primordial, que tudo é para a glória dele. Então eu vou o quê? Glorificá-lo. E quando o mal sobrevier sobre mim, o mal vier sobre mim, o que eu vou fazer? Eu vou glorificá-lo, agradecendo, tendo alegria, ânimo e sabendo que Deus é bom e bom para responder às nossas orações, como respondeu a oração de Elias. Legal? Se você tiver alguma dúvida, eu sei que muita coisa pode estar aí na sua mente, não entendi isso, não entendi aquilo, coloca aí nos comentários, a gente pode conversar, eu vou interagir. Se você quiser mandar um WhatsApp, lá no site da igreja tem o meu número, você pode pegar lá, a gente pode conversar sobre isso. Mas é um problema que não tem uma solução fácil, mas a solução que nós apresentamos aqui é a solução que a Bíblia dá. E eu espero que isso fique gravado no coração de vocês, tá bom? No estudo de mais tarde, nós vamos também lidar com um outro assunto acerca aí da história de Elias,
muito interessante. Não perca o estudo da noite, não perca. Isso vai fazer muita diferença. E aí na semana que vem a gente continua a história de Elias, a partir aí de 1 Reis 18, o versículo 17 em diante. Tá bom? Vejo vocês mais tarde. Tchau. Não desliga o vídeo. Eu esqueci de falar para vocês o versículo que a gente tem que decorar essa semana. É Romanos 11:36. Pois dele... Deixa eu pegar minha cola aqui. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Isso nós devemos ter na nossa mente, no nosso coração, por toda a nossa vida, sabendo que tudo que Deus faz é para a sua glória. E nós devemos nos alegrar quando obedecemos a Ele e realizamos e demonstramos a sua glória. Beleza? Tchau!